Olá, bom, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje nós iremos mergulhar um conceito absolutamente fundamental para entender a lei de abuso de autoridade, né? Especialmente no que tange ao fim especial de agir, aquilo que os juristas chamam de dolo específico. 90% das acusações de abuso de autoridade no Brasil, elas são ineptas, né? Então, se você acha que qualquer ato ilícito de um agente público é abuso, você está errado. A Lei 13.869, ela vai exigir um pouco mais disso, porque a gente tem aquela noção do abuso sendo aquele ato, né, de ruptura, de uma pessoa arrogante, pedante. Precisa mais do que isso, né? E se você não souber, eu vou estar te revelando agora. Fique comigo aí nos próximos 10 minutos, tá bom? Antes de qualquer coisa, curta, se inscreva no canal. Então, queridos, deixa eu explicar para você, né, com um exemplo prático, porque eu acho que os exemplos eles sempre são um pouquinho melhores. Suponhamos que um policial, um guarda municipal, né, chegasse numa rua e sem motivo aparente abordasse um rapaz pela cor da sua pele, né? Qual mal estaria aqui? Há excesso? Óbvio, tem excesso. O STJ ele tem sido muito criterioso nesse sentido, até para anular provas, mas não há ilegalidade, né? Potencialmente não. Por quê? Porque o abuso de autoridade, conforme a Lei 13.869, ela tem requisitos, ou seja, aquele policial, aquele guarda, aquele agente público, ele teria que ter uma intenção de prejudicar aquele rapaz especificamente, ou beneficiar com algo, ou agindo por mero capricho, ou por satisfação pessoal. Então, esses 4 itens do artigo 1, parágrafo 1, é o que nós chamamos de fim especial de agir, ou seja, prejudicar outrem, beneficiar alguém, agir por capricho ou por satisfação pessoal. Mas fique tranquilo que a gente vai estar trabalhando aqui um de cada vez, também. Sem isso, você não tem um ato ilegal, né? Um ato ilegal, irregular. Você tem até um ato irregular, ilegal, mas você não terá o crime de abuso de autoridade, porque você não está preenchendo ali o núcleo do tipo. Então, o artigo 1º, parágrafo 1, ele vai estar falando de uma forma bem clara que as condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica. Então você sublinha aí, é óbvio que você está estudando, tem que estar com isso já sublinhado, na lei aberta, específica, né, de prejudicar outro e beneficiar a si próprio ou a terceiro ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, né? Mas é aqui que está um pulo do gato, né, que muitos professores deixam passar, enfim, que existe artigos específicos, né, que essa lei vai estabelecer pelos próprios fins especiais de agir, diferente desses 4 núcleos. Então nessa aula, não sei se eu vou conseguir estar nessa, na outra eu vou estar passando outros fins especiais de agir específicos nessa lei. E são nessas peculiaridades, exemplo, artigo 19, 23, 25, 37, que muitas das vezes cai na sua prova, até na questão prática mesmo, até para impugnar uma prova, né? Então vamos começar aqui pelos específicos, né? Os 4 fins especiais de agir do artigo 1, parágrafo 1. Primeiro, prejudicar outrem. Parece fácil, mas vamos ali trabalhar academicamente. Quando o agente público, ele de alguma forma, ele atua, né, com um deliberado propósito, de alguma forma causar o dano indevido a uma pessoa, mas atenção, tá? Nem toda restrição é um dano ilícito. Um juiz prendendo uma pessoa, né, não está prejudicando ninguém. Ele causou um dano àquela pessoa, entre aspas, sim. Tolhiu sua liberdade, né? Até o uso correto da força, né, quando é necessário. Então, o ponto-chave aqui que tem que ir além da atuação funcional legítima, senão não tem nada, é atípica a conduta, né? Então, um exemplo clássico é um delegado que vai abrir inquérito contra o síndico do seu prédio porque tiveram uma rixa pessoal, né? Aí o ato deixa de ser funcional e vira proposital, né? Um propósito de prejudicar a pessoa. E veja bem nesse exemplo que quando eu falar sobre capricho, você vai entender aí como ele se distingue. Aqui teve um núcleo, né? Teve uma questão pessoal entre esse suposto delegado. Segundo é beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou seja, o benefício de terceiro próprio. A gente vai buscar ali uma vantagem própria ou de outro, né? E aqui é importante que o benefício pode ser material, dinheiro, patrimonial, um imóvel, né? Pode ser até moral, né? Prestígio, honra, né? Uma troca de favores. Agora, há uma discussão se, por ser uma lei específica, se esse fim especial de agir ele toleraria, né, o artigo 317 ou outras coisas, ou prevaricação. A doutrina, na sua maioria, diz que não. Óbvio que você vai responder tanto pelo abuso de autoridade, tanto pelo fato também de você tá ali, né, de alguma forma, respondendo
pela lei em concurso material. Então você vê, exemplo, um desembargador que vai pedir vista de um processo, né, intencional, e ele vai retardar a análise, né, isso é o crime do artigo 37 da lei que a gente vai falar adiante. Então, ao mesmo tempo que ele vai exigir, né, uma vantagem para dar prosseguimento, então você vai ter dois crimes aqui, né, você vai ter o abuso de autoridade, o retardamento, mais a corrupção passiva. Então, é óbvio, né, que você tem que ver esse elemento como concurso material. Mas há pessoas que dizem que não, que pela especialidade haveria o princípio da construção, porque o princípio da construção não é o crime maior absorve o menor, não, é o crime final absorvendo o crime meio. Então, já é um primeiro erro aí que muitas pessoas cometem. Então, vamos lá para a terceira opção, né, que é o mero capricho, né, que é o mero capricho. O mero capricho, ele vai ser é uma vontade repentina, né? Ela é desprovida de qualquer justificativa funcional, um puro arbítrio. É uma questão que vai mais na área da psicanálise, né? Da questão mesmo ali do narcisismo. A gente fez porque quis, né? Subiu a cabeça dele, como o Marco Aurélio de Mello falava, juizite, né? Sem motivo técnico, legal, institucional, que o respalde. Isso às vezes a gente fala em questão de delegacia, eu tive um problema porque uma questão administrativa, porque o cara falou que eu não poderia tirar foto do procedimento. Então você vê que não tinha nada, aí você explica, aí você vê que a pessoa peitou, aí você vai lá, chama a prerrogativa. Então coisas assim hoje que infelizmente no funcionalismo público é ele e vezeiro, né? Então um PM que aborta alguém porque não gostou da cara, né? Sem suspeita razoável, sem justificativa, ou guarda municipal, e obviamente ele abordou, mas ele ali começou uma discussão, né, deu voz de prisão por desacato, sem ter, então você vê que ali é um mero capricho, né? E o outro é satisfação pessoal, né? Satisfação pessoal é um sentimento de prazer, né? Um contentamento que a gente experimenta. Ele pode vir de inimizade, ódio, vingança, ou qualquer emoção pessoal, né? Ou seja, tem que ter um vínculo. Você viu aqui que eu falei da satisfação pessoal e na questão de prejudicar outro. Você vê que isso pode se prejudicar, quase ser igual. Ali o síndico abre contra um inquérito, o delegado abre um inquérito contra o síndico porque simplesmente ele achou que seria conveniente, não tem. Aqui a satisfação pessoal, né, pode também ter essa questão da, da inimizade, do ódio. Na prática, forense não vai ter muita diferença, mas se for um concurso, você tenta ver ali o contexto, se tiver uma questão específica, você vê se for uma satisfação pessoal ou não. Eu acho até que de determinada falta, porque pode ser algo assim momentâneo, né? As pessoas criam ódio, inimizade na hora. Eu acho que essa satisfação pessoal também pode estar vinculado a uma questão ali mais visceral, mas enfim, não tem um esclarecimento técnico. Um ponto crítico aqui também, né, é que a satisfação pessoal, isso daí preste bem atenção nisso, ela tem que ser um motivo determinante, não apenas uma consequência. Como assim, professor? Um juiz negar habeas corpus corretamente conforme a lei. Depois, ele sente uma satisfação pessoal porque ele tinha uma desavença com o advogado. Ele fica brincando, né, vai que um servidor filma, aquele advogado não sabe nem escrever, neguei mesmo. Então, isso não é abuso. Pode responder na Loman especificamente, pode até, dependendo se a coisa vazar, declarar suspensão, mas não seria abuso porque a negação foi fundamentada em lei. Agora, a satisfação veio por uma questão até de ser mesquinho, né? Porque eu acho que a pessoa que quando ofere o cargo público, ela tem que ter uma grandeza realmente para saber, né, o peso da caneta, né? Agora, se o juiz negasse o habeas corpus para se vingar, aí sim, ele seria. Então, na próxima aula, a gente vai estar falando sobre os fins especiais de agir específico, mas antes, eu queria aqui estar compartilhando com vocês uma, uma- um slide aí que eu vou tentar deixar aqui até para vocês no YouTube. Não sei como que eu vou fazer isso para deixar o PDF, né? O slide. Peço até perdão, estou cansado, né? Que é a anatomia do abuso de autoridade, né? Desvendando o especial fim de agir. Então, tudo que eu falei até aqui, né? O grande mito do ato ilegal, né? Falso, né? Ato ilegal é igual crime de abuso de autoridade, não é assim que funciona. Tipo assim, pô, eu leigo usa esse termo, né? Ah, isso é um abuso de autoridade, o cara não deixou eu ver o meu esposo levar o alimento, tá, mas tem que ter esses núcleos. Mas a realidade, ela vai exigir o porquê, né? A intenção verdadeira e o núcleo do crime. Então, o ato ilegal ou irregular, ele tem que vir mais um fim especial de agir. Aí sim você vai ter o abuso de autoridade. Os 4 pilares genéricos, né? Quando a lei não exige um fim específico, a gente vai trabalhar na outra aula, que é o diagnóstico de abuso, recai sobre um desses 4. Se prejudicar outra, dano proposital indevido, que ultrapassa, né, a atuação funcional, beneficiar a si mesmo o terceiro, né, quando busca uma vantagem material, dinheiro, patrimônio, mero capricho, puro arbítrio, né, agir sem respaldo, satisfação pessoal, que gira muito em torno da emoção, ódio, amizade, inimizade, e um raio-x, né, prejudicar. O dano deve vir além do dever.
prender o criminoso ou causar dano, mas é ilegítimo, né? O caso prático é um delegado que abre inquérito sobre o síndico, como eu disse, beneficiar, né? A regra, o benefício ilícito atrás concurso de crime, como aquele exemplo do desembargador, corrupção passiva, ainda que tenha núcleos da doutrina que vai falar que não, porque o que temos ali seria a construção, mas não é. Capricho vem satisfação, né? O capricho é uma vontade repentina, injustificada, né? Como eu disse ali o exemplo, policial que segura alguém na rua. Agora vamos ver a balança, né? A satisfação pessoal e a balança do motivo. A balança, né? O motor, o que pesa, seria naquele caso do exemplo do advogado, né? Seria abuso desde que ele negasse porque ele não gosta. Agora, desde o momento que ele nega um habeas corpus e ri e fica satisfeito, mas ele fez de maneira técnica, não seria o abuso, né? Chave da leitura, como identificar se um crime ele vai ser, né, genérico ou específico. O gatilho é se o fim diz com o fim de norma especial, afasta as 4 regras gerais e exige o oficial estrito daquela. Ou seja, você vai ter um exemplo, né? Com fim de, no artigo 23, vai ser na próxima aula, é bom que você fica curioso. Agora, se o artigo não menciona a finalidade, é a norma geral, tá bom? Na próxima aula a gente vai estar aqui, né, um mapeamento aí, exemplo do fim de, né? Alterar estado de coisa e lugar. Então você vê que tem um fim de, alterar o estado de coisa e lugar, mas vai ficar isso daí, a gente fica para a próxima aula. E ficaria muito feliz aí se você curtisse, se inscrevesse no canal, tá bom? Um beijo no coração de todos.